gente, bom dia. Bom, passando aqui hoje, né, pra gente ter um papo aberto, assim, tanto com as famílias, rapidinho, tanto com as famílias quanto para os nossos estudantes. Recentemente, mais especificamente na sexta-feira, a gente passou alguns informes na nossa agenda, no nosso site, no YouTube, como a gente tem tentando fazer assim para sempre manter uma comunicação efetiva com vocês diante deste cenário, não é? Que é um cenário que não foi o São Jorge que escolheu, não foram vocês que escolheram, não foram os nossos professores, mas está todo mundo aí aprendendo, se adaptando. Hoje eu estou aqui de casa, como tem muitos dias que a gente faz esse trabalho remoto, a gente está aqui, mas a gente está trabalhando, certo? Eu estou aqui gravando, mas está lá o barulho da chuva me incomodando, porque vai sair um chiadozinho. Então, assim, isso tudo é um processo que a gente precisa realmente se adaptar, tá? Então, assim, mas por que eu estou passando aqui hoje? Porque é o seguinte, gente, bom, a gente sempre passa também para dar alguns informes, não é isso? Mas a gente também precisa, às vezes, assim, dar alguns puxões de orelha, me desculpem a expressão, mas é só para a gente parar um pouquinho, assim, e pensar, tá? Vamos pensar primeiro. A escola, ela tá conseguindo, certo, atender a todos os públicos. Ela pensou nos estudantes que têm irmãos que não podem acessar a plataforma no mesmo horário. Os professores, quando os estudantes deixam as dúvidas lá no campo observações, os professores estão passando, estão respondendo. Só que a gente tem que se perguntar também, tá? A escola escolheu uma ferramenta, que eu sempre estou usando muito esse termo para a gente se apropriar dele, que é uma ferramenta assíncrona, né? Quer dizer que não são aulas ao vivo, não são aulas gravadas. Por quê? Para oportunizar, sempre que tem alguma demanda, alguma situação, que vocês possam ir lá, possam nos comunicar. No campo observações de cada aula, é o teu momento lá, teu espaço destinado para dúvidas. Então, assim, essa ferramenta, a plataforma, é a sala de aula de vocês. É só o estudante que tem que estar ali, que tem que estar se comunicando. É claro que de casa o pai, o responsável em si, ele vai dar um suporte. É maravilhoso quando isso acontece, tá certo? Mas muitas vezes também eu tenho que falar assim, que a gente tem que estar bem atento aos comunicados, pedir para que os estudantes também, assim, principalmente os menores, tá? Eu vou falar mais voltado também para esse foco, assim, anota as observações. Por quê? Porque nos vídeos anteriores, os professores também sinalizaram que essas avaliações processuais, elas seriam realizadas apenas para aquelas turminhas que não tinham feito prova antes, tá? Desse período de pandemia. Então, se lá no meu horário tinha português, mas não tinha matemática, é porque a turminha já havia realizado. E se estava disponível, é porque algum estudante, ele não fez prova naquela sala, tá certo? Então, assim, o que a gente pediu muito aos professores é que deixassem ciente nas aulas quais eram os estudantes que iam fazer essas provas, quais eram as turmas. Então, assim, do lado de cá, a gente acompanha que isso tem sido feito. Então, às vezes, eu recebo alguns questionamentos e eu estou falando isso de uma forma muito tranquila com vocês e de uma forma muito transparente, porque, assim, eu posso cobrar dos meus professores, obviamente, em algumas situações, mas também hoje eu estou precisando que desse lado daí, tá? Né? Do lado assim das famílias, por mais que a gente tenha toda dificuldade, é muito importante a gente também reforçar a atenção nos informes que são dados pela instituição, tá? Porque assim, às vezes a gente recebe sim muitas críticas, óbvio, críticas construtivas, críticas positivas, maravilhosas também, mas eu acho muito justo quando eu digo assim, poxa, eu tenho a consciência tranquila de que o meu professor ele informou aquilo. Eu tenho a consciência tranquila que eu falei sobre aquilo. E assim, é essa situação que hoje eu vou dizer assim para vocês. Neste quesito, a nossa comunicação está precisando melhorar, tá certo? A gente precisa estar mais atento aos informes das coordenações, a gente precisa estar mais atento a nossas atividades, a assistir às aulas.
tentar manter uma rotina. Quando eu digo tentar manter uma rotina, é porque assim, veja, hoje tá todo mundo com sono desregulado, não é isso? Tá todo mundo com esse sono desregulado. Então o que acontece? Às vezes vocês estão optando, os estudantes, por fazer a prova lá no horário da noite, por responder as atividades, só que muitas vezes eu percebo o seguinte: o professor ele é questionado no horário da noite, a coordenação é solicitada no horário da noite. Então, assim, todo mundo tem uma rotina de trabalho, tá? Então, nós profissionais da Escola São Jorge, eles estão se articulando, seguindo as orientações da organização, né, dos critérios aí básicos de higiene, tudo isso. Então, a gente não pode estar em grande quantidade na escola, a gente não pode, mesmo que seja lá para atender uma demanda emergencial, a gente está se policiando para uma hora eu vou para a escola, uma hora eu trabalho de casa, uma hora eu consigo fazer. Qual é a equipe que especificamente tem que estar na escola, regularmente, segunda, quarta e sexta, fazendo um atendimento aí presencial para tentar atender as famílias. Mas assim, eu também tenho que ter uma organização. A gente separou dias para buscar apostilas, a gente separa o horário de pagamento. Eu sei que vocês também têm a demanda de vocês, mas assim, vamos tentar criar ao máximo essa rotina. Se o meu estudante é da turma da manhã, então eu vou tentar fazer com que ele crie esse hábito. Por quê? Porque daqui a pouco a gente volta, se Deus quiser. Daqui a pouco a gente volta para a nossa rotina diária. Aos pouquinhos, mas vai voltar. Então as escolas estão se programando. Então o que acontece? Se eu não crio esse hábito, tá? Eu não crio esse hábito de... meu filho está com dificuldade, ele não sabe assistir uma aula online. Gente, vamos lá. Antes do desespero, vamos pedir ajuda então. A gente tem um setor de psicologia, a gente tem a coordenação, mas o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou conseguindo fazer para criar uma dinâmica do meu estudante, certo? Do meu filho, ele também assistir essas aulas. Eu estou atento que naquele momento da aula ele não está com o celular só jogando. Eu estou acompanhando dentro da plataforma o progresso que ele tem, porque assim... Tem situações que vocês conseguem. Eu tenho situações aqui maravilhosas, assim, de pessoas que têm já o domínio, mas eu também entendo que nem todo mundo tem, não é obrigado a ter, não é? Mas eu preciso realmente, assim, pedir neste ponto, assim, essa atenção maior, tá? Bom, outra coisa. Com relação ao lançamento de atividades, quando é solicitado na plataforma, tá? Tem alguns celulares, como eu já tinha falado, tem alguns celulares que você pode virar ele na horizontal, mas ele não está funcionando, não estou conseguindo anexar, não consegui mandar pelo computador. Mas o que acontece? Então o professor vai disponibilizar o e-mail para que você mande, mas o ideal é que você envie lá na plataforma, tá certo? A gente deixa o e-mail só para aquele caso excepcional do estudante que não conseguiu enviar. Tá bom? Então, assim, gente, ficou um pouco extenso, assim, o que eu queria conversar com vocês hoje. Eu sempre vou voltar aqui pra gente falar, mas até esse vídeo, assim, assiste com atenção, sabe? Às vezes a gente quer estar lá numa comunicação com a coordenação, quer falar, e a gente sabe da angústia de vocês, tá? Mas a gente tá se preparando, a gente tá cuidando. Só que, assim, vamos por parte, vamos com calma, vamos lidar com essa situação. Primeira palavra é calma, que vai dar tudo certo, tá? Vamos pensar realmente positivo. Plataforma, agenda online, tudo isso que depende de internet, de acesso, de vídeos que demoram para carregar às vezes, porque também a nossa internet, você pode comprar não sei quantos mega de internet, mas vai ter aquele dia que ela pode oscilar. E isso pode travar uma situação na plataforma, depois você retoma. Isso aí, assim, é mais paciência, tá certo? Então, assim, eu fico muito feliz pela participação que a gente tá tendo dentro da plataforma, mas a gente ainda pode melhorar, tá certo? Quem não estava conseguindo assistir, tá lá os vídeos para você ir lá e você assistir, ok, gente? Conto aí com vocês, tá? Tô passando por aqui, mas depois a gente volta, tá bom? Um bom dia aí para todos.